Sem o respeito da sua equipe, a sua liderança não será inspiradora. Afinal, sem respeito, nada que o líder fizer vai dar certo. Seja o respeito seu como líder para com a sua equipe, seja o respeito da sua equipe para com você. É sobre isso que eu quero falar desse vídeo hoje com você. Respeito é fundamental para a carreira de um líder inspirador. Então vamos falar sobre isso aqui hoje, tá certo? Quero que você entenda que cada vez mais o respeito ele vem sendo um ativo muito poderoso na vida dos líderes, muito poderoso. Então, por exemplo, a gente entende respeito. O que é respeito? Então, quando as pessoas falam me respeite ou eu exijo respeito, o que de fato é respeito? Então a gente pensa dentro dessa questão que entender o que é respeito é a base de tudo. Então, respeito, primeiro, você pega o dicionário, você vai ver respeito é consideração, né? Respeito é reverência, né? Então, o significado de respeito também fala sobre deferência, sobre admiração. Isso mesmo, sobre admiração. Então, se você tem consideração, se você tem reverência, se você tem deferência, admiração, logo são sinônimos de respeito. Então, o líder, ele tem que ter o respeito como o centro da sua liderança. Quando eu penso sobre a minha liderança, eu sempre olho assim, bem, o que é que eu preciso fazer para que a minha liderança ela esteja direcionada para um norte, como se fosse uma bússola. Como se fosse uma bússola. Que norte é esse? Que direção é essa? Respeito. O respeito é a direção mais saudável que um líder precisa buscar. Então, consideração, não é? Por que consideração? Porque considerar o seu líder, considerar a sua equipe, uma equipe que de fato ela te ajuda, é muito importante. Então, o que eu considero na minha equipe? Eu considero na minha equipe que ela é o meu apoio, eu considero na minha equipe que ela é a base, eu considero que na minha equipe ela é a peça fundamental dos meus resultados. Então, quando eu considero positivamente a minha equipe, eu tenho respeito. Então, consideração. Outra coisa é reverência. Eu tenho que reverenciar. Reverenciar tem a ver com você reconhecer a autoridade. Mas espera aí, eu não sou autoridade como líder? Pois é, mas a sua equipe também tem autoridade como peça desse quebra-cabeça da liderança. Então, o que acontece? É muito importante que você entenda que a reverência, o reconhecimento como autoridade para a sua equipe também é fundamental. E vice-versa. Então, considerar, reverenciar, admirar. O líder que não admira a sua equipe por alguma coisa é como, por exemplo, um marido que está casado e a esposa dele não tem nada que ele admira. Seja a beleza, seja a humanidade, seja o carinho, seja o cuidado que ela tem, seja a inteligência, a força de vontade. Ou seja, o marido que olha para a esposa e ele não tem nada que ele admira nela, vai faltar respeito. A esposa que não tem nada que ela admira no marido, não é? Que ela admira no marido, vai faltar respeito. Vai faltar também amor, claro, mas vai faltar respeito. Então, entender o que é o respeito é fundamental. Então, partindo desse princípio, é importante agora que a gente olhe o que não é o respeito. Por exemplo, quando uma equipe ela olha para o líder e ela passa aquela ideia de subserviência, né? Subserviência. Então, o que é a ideia de subserviência? É aquela ideia de que a gente pejorativamente pensa assim, baixar a cabeça para tudo.
Então, uma equipe que baixa a cabeça para tudo, para o seu líder, ela não é uma equipe que respeita o líder. Não, ela é uma equipe subserviente, que aceita tudo. O que é uma equipe subserviente? É uma equipe que aceita tudo, é uma equipe que baixa a cabeça para tudo, é uma equipe que simplesmente tem medo, muitas vezes tem medo do líder. Então, uma equipe que tem medo do líder, que é subserviente, que baixa a cabeça para tudo, não é uma equipe que tem respeito. Então, é muito importante. Ah, a minha equipe tem medo de mim, ela me respeita. Não, isso não é respeito. Minha equipe tem medo de mim, ela não te respeita. A sua equipe, ela tem medo de você. Respeito é um sentimento e medo é outro. Respeito e medo são coisas diferentes, tá? Então, um filho, por exemplo, ele não pode ter medo do pai, não pode ter medo da mãe. Precisa ter respeito. Um filho que tem medo do pai, certo? Ele é subserviente, ele não é um agente positivo, ele é uma pessoa que não respeita, ele tem medo, teme. Então é muito importante isso, entender o que não é respeito. Respeito não é subserviência, ter medo, baixar a cabeça. Pelo contrário, respeito é você ajudar, colaborar, interagir, muitas vezes talvez até discordar de você como líder, não é? E uma coisa interessante é que você entenda, ninguém chega a uma liderança inspiradora se não tiver respeito. Tire as possibilidades de ser um líder inspirador se você não tiver respeito, tá? Isso é fundamental. Então, o respeito é a estrada que te levará para a liderança inspiradora. Legal? Então, captando essa ideia, eu posso lembrar aqui de um ditado popular, né? Que algumas imagens assim na minha cabeça de ditados populares que envolvem respeito. Por exemplo, respeito é bom e eu gosto. Eu acho que o ditado mais famoso popular que eu conheço é esse: respeito é bom e eu gosto, né? Respeito é bom e eu gosto. Quem já não ouviu essa frase? Quem já não falou? Você deve ter ouvido do seu pai, da sua mãe, de um amigo seu, do vizinho, de alguém aí. Respeito é bom e eu gosto. Você mesmo pode, de repente, ter falado essa frase em algum momento. Respeito é bom e eu gosto. Não é verdade? Então, pensando sobre isso, inclusive tem um forrozeiro chamado Flávio José. Flávio José, ele é de Pernambuco, aqui do Nordeste, aqui de Recife, eu tô aqui em Recife, né? E o Flávio José tem uma música, bota aí se você colocar no YouTube, Respeito é bom e eu gosto, Flávio José, você vai ver essa música. Ele pegou esse ditado popular e fez uma canção de forró, né? Muito interessante. Então, agora, quais são as 4 coisas que fazem a gente ter respeito ou não por alguém? Então, eu tenho uma equipe, tá? E a minha equipe tem a mim como líder. E existem pelo menos 4 coisas que chamam respeito, que atraem respeito, tá? E o que são essas 4 coisas? Vamos lá. A primeira coisa que atrai respeito, por exemplo, é a idade, tá? Então, você pode ter respeito por alguém pelo fato dela ser idosa. Então, você tem respeito pela sua avó, pela sua mãe, pelo seu pai, você tem respeito pela sua tia, pelos idosos, por conta simplesmente da idade, né? E dentro disso tem até um ditado também dito por eles, que é assim: respeite a minha idade, né? Respeite a minha idade, menino, respeite a minha idade. Outra coisa que se fala muito é assim: respeite os meus cabelos brancos. Respeite, ó a palavra. Respeite os meus cabelos brancos. Respeite a minha careca. Eu tô até chegando lá também, ó. Olha só. Respeite a minha careca. Respeite os meus cabelos brancos. E o que é isso? O que significa isso? Significa dizer, respeite a minha idade. Então, uma coisa que atrai respeito é simplesmente porque você tem mais idade. Tem mais idade, não é? Então, tem um líder que ele é mais idoso, vamos dizer assim. Então, claro que naturalmente
naturalmente, as pessoas elas vão tender a respeitar você como líder, principalmente por conta desse fator idade, tá? Isso é uma coisa. Segunda coisa que atrai respeito, né? É a competência. Competência. Então você sabe que a pessoa ela é competente tecnicamente, ela provou, ela tem honoris causa, né? Ela tem expertise em determinado assunto. E como é um líder muito competente tecnicamente, então, naturalmente, as pessoas vão tender a respeitar pela sua expertise, não é? Pela sua visão técnica, habilidade, não é? Então, é a segunda coisa que atrai respeito para o líder. Primeira é idade, segunda é competência. A terceira coisa que atrai respeito para um líder são grandes feitos. Grandes feitos. Então, vamos supor, você salvou, né? Você salva pessoas de desmoronamento. Por exemplo, então, bombeiros, salva pessoas de enchente, salva pessoas de acidente de carro, de dentro de carro que sofreu acidente, resgata pessoas em altura. Outra coisa, você ultrapassou, deu a volta ao mundo, por exemplo, numa lancha, você escalou o Everest, não é? Você, por exemplo, tem uma obra de ação social, não é? Grande, seja com cachorros, com animais, com crianças, com idosos, você tem grandes feitos. Então, grandes feitos, por exemplo, você desenvolveu um aplicativo que ajuda a pessoas com deficiência mental. Você fez um aplicativo que ajudou as pessoas a melhorarem de vida, na sua saúde, de reduzirem o seu peso, saírem da obesidade. Então, quando você é alguém que realizou grandes feitos, né? Que realizou grandes feitos, então você naturalmente vai atrair respeito, né? Vai atrair respeito e você vai ser um líder inspirador. Então, a primeira coisa, idade, segunda, competência, terceira, realização de grandes feitos. E a quarta? A quarta é a sua parentela. Por exemplo, seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô, sua avó, seu irmão, sua irmã, filhos, filhas, marido, esposa, não necessariamente por conta da idade, mas porque é parente. Você respeita porque é seu parente. Isso, claro, que nos casos que respeita, né? Porque a gente sabe que tem lugares aí que as famílias elas não se respeitam, infelizmente. Mas, de maneira geral, você respeita porque é sua parentela, né? Porque é sua família. Então, 4 fatores que faz. Então, veja bem, se você é um líder e você tem mais idade, naturalmente você vai atrair respeito por conta desse fator. Mas se você tem idade e competência, você aumenta o seu respeito. Se você tem idade e competência e fez grandes feitos, então, nossa, sua respeitabilidade vai aumentar ainda mais. E se for parente, dependendo do caso da família, ainda mais. Mas, se não for os 3 juntos, ou os 4 fatores juntos, pelo menos é um desses 3. Ah, Rodrigo, mas eu sou um líder que não tenho mais idade, eu sou novo ainda. Eu sou jovem, mas eu sou líder. Então, fatalmente você vai atrair respeito pela sua competência, pelos seus grandes feitos. Pelos seus grandes feitos, tá? Tem empresas familiares que o presidente da empresa, o fundador da empresa, coloca o filho para ser gerente, diretor, e esse líder, que é o filho dele agora, vai atrair o respeito da empresa, das equipes, não porque ele é competente, não porque ele tem idade, e não porque ele tem grandes feitos, mas é porque ele é filho do dono. Entendeu? Então, como ele é filho do dono, filha da dona, já vai ter respeito naturalmente por causa disso, por conta da hierarquia da parentela, né? Da hierarquia na parentela. É filho do dono, é filha do dono. Então, o que acontece? Já vem com respeito de fábrica, por conta da questão da parentela, não é competência. Pode ser também competência,
Pode ser também grandes feitos, mas geralmente é parentela. Depois é que ele vai ser respeitado por competência. Tanto é que há alguns conflitos nas empresas familiares por conta disso, porque muita gente competente que poderia ser líder não é, porque o filho do dono, a filha do dono passa na frente. Porque na hierarquia de oportunidades, esse dono, na cabeça dele, o filho dele passa na frente. Alguns, eu não estou dizendo que estão todos, mas pelo menos alguns, e em grande número acontece isso, tá? Então, em que ponto você está? Você tem respeito da sua equipe porque você é mais idoso, porque você tem competência, grandes feitos, ou por conta da relação parental? Tá? Então, pensa nisso. A falta de respeito não vai te fazer um líder inspirador, tá? Não vai te fazer. E o que a falta de respeito produz? Então, a gente falou o que é o respeito, falou 4 coisas que atraem respeito, mas a falta de respeito, ela atrai outras coisas ruins para esse líder inspirador. Então, anota aí. O que a falta de respeito produz? A falta de respeito entre o líder e a equipe e o líder, primeiro, não é uma relação inspiradora. Esse líder não é inspirador. Por quê? Porque essa falta de respeito vai produzir, primeiro, vai produzir competição negativa. O que é a competição negativa? Meu líder, eu não respeito ele. A competição negativa é aquela que eu vou fazer de tudo para prejudicar meu líder, para que eu assuma o lugar dele. Eu sente na cadeira dele. Entendeu? Eu vá para a vaga dele. Para isso eu vou gerar uma competição negativa, eu vou fazer algo para prejudicar ele, ou fazer algo que eu mostre que eu sou melhor do que ele, e aí eu vou pro lugar dele. Tá? Esse jogo de poderes. Jogo de poderes. Então, a falta de respeito produz jogo de poderes. Competição negativa. Tá? Uma outra coisa que a falta de respeito produz, não é? É a agressividade. Muitos casos extremos, agressividade, assédio moral, não é? Pessoas se destratando, porque um não respeita o outro. Agressividade muito forte, então as pessoas xingando a outra, as pessoas detratando a outra, prejudicando a outra, apontando o caráter da outra. Então, essa agressividade produz isso, tá? Essa agressividade produz esse efeito de detração, né? De você prejudicar o outro com a voz, com a palavra também, tá? As pessoas ficam se agredindo mutuamente e gera um sentimento. A falta de respeito gera um sentimento, que é o quê? Aquele sentimento assim, quem ele pensa que ele é. Então, se o líder é um líder que produz desrespeito por parte da equipe, então ele primeiro não vai ser inspirador, mas aí ele produz uma palavra, uma frase na cabeça da equipe, uma frase na cabeça. Que frase é essa? Quem ela pensa que ela é? Quem ele pensa que é? Quando você vê uma equipe fazendo isso, ou até mesmo um líder fazendo isso com a equipe, quem ele pensa que é? Quem ela pensa que é? Para me tratar assim. E às vezes a falta de respeito pode produzir os 3 fatores juntos funcionando. Competição negativa, um querendo tomar o lugar do outro, agressividade e o sentimento de quem ele pensa que ele é. As 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo, porque o líder não tem respeito. Nem respeita, nem tem respeito. Logo, não é uma relação inspiradora, não é um líder inspirador, tá? Isso é muito importante. Eu lembro que no começo da minha carreira, quando eu estava estagiando em uma multinacional do ramo de siderúrgica, o meu estágio era na área de manutenção industrial, porque a minha formação é eletrotécnica na área industrial, não é? Em geração de energia, e eu estagiando nessa multinacional, tinha um profissional técnico já experiente, que ele, em determinado momento, viu um fio elétrico, um condutor elétrico, um fio elétrico, um cabo
que eu estava fazendo a manutenção de um determinado motor, eu tinha deixado esse cabo estirado no chão, na área, porque eu ia fazer outra coisa, e esse técnico passou e simplesmente gritou, me agrediu, xingando. Você é um irresponsável, como é que você deixa? Era um fio que não estava ligado a nada. Eu iria só usar ele para outra coisa daqui a alguns minutos. Mas ele viu aquele fio estirado e, você é um irresponsável, como é que você deixa esse fio aqui estirado? Isso é uma incompetência, isso é não sei o quê, isso é babá. E naquele momento eu tinha uns 18 anos mais ou menos, e naquele momento ele falando daquele jeito, daquela forma, tendo falta, porque naquele momento eu enxergava ele como meu líder. Ele era o mais experiente, ele era meu tutor, mas ele foi arrogante, agressivo. E naquele momento eu olhei para ele, deixei ele terminar a forma como ele estava me tratando. Então, quando ele terminou, eu cheguei para ele, quando ele terminou, eu olhei para ele e fiz assim, eu estava com a bolsa de manutenção no ombro, o alicate, as ferramentas todas, e aí eu cheguei perto dele, olhei para ele e disse assim, terminou? Aí ele, terminei porque não sei o que, você é um irresponsável. Aí quando ele parou, eu disse, terminou? Ele, terminou por quê? Tá não sei o que. Aí eu disse assim, não, tô perguntando se você terminou. Aí disse, por quê? Eu disse assim, agora fale comigo da forma como você deve falar, porque até agora você não estava falando comigo. Até agora eu acho que você estava falando com seus capangas. Agora fale comigo como tem que falar. Ele travou na minha frente, olhou e disse, nossa. Aí ele, não, aí já diminuiu o tom. Não, porque isso aqui não pode... Digo, ótimo, agora você está falando comigo. Porque antes você estava falando ou com seus capangas ou com sua mãe, que é o jeito que você está acostumado a falar com ela. Gritando e agressivamente, não é verdade? Não é assim que você fala com a sua mãe? E ele travou na minha frente. Travou. Desse dia para frente, nós nos tornamos muito mais próximos, muito mais amigos. Ele me ajudou muito mais. Por quê? Porque eu, nesse momento, me posicionei em um momento de respeitabilidade. Eu mostrei para ele que a forma como ele estava me tratando não era uma forma adequada. Nós viramos grandes amigos até hoje e a gente isso já tem mais de 20 anos. Quase 23 anos. E olha só, né? Então ele foi meu tutor, me ajudou muito, eu cresci muito com o apoio dele. Mas se eu deixasse aquela forma desrespeitosa que ele me tratou avançar, a coisa não iria funcionar bem. Então o líder, naquele momento, fui eu e não ele. Ele perdeu a moral naquela situação e eu precisei manter minha postura e eu, como estagiário mais jovem, muito mais jovem do que ele, tive que ter a posição de líder da relação. E ele entendeu a força do posicionamento de respeitabilidade, tá? Então, você, como líder, precisa extinguir os comportamentos não respeitosos. O seu com a equipe e da sua equipe com você, né? Muito importante. Então, eu tenho alguns exemplos de colegas que eles cresceram muito na carreira. Por exemplo, um colega que trabalhou comigo em uma multinacional termoelétrica, aqui no Porto de Suape, em Pernambuco. Ele é formado em eletrônica, começou como técnico, depois cresceu, foi promovido algumas vezes e hoje ele é sócio de uma grande empresa do ramo de energia, passou pela função de líder, supervisor, gerente, diretor, ou seja, ele sempre trabalhou a respeitabilidade, né? Estou falando do Carlos Alberto. Carlos Alberto, ele é um cara assim que galgou, né, o seu crescimento e ele trabalhou essa jornada por conta disso aí. Sempre a respeitabilidade como centro da sua liderança inspiradora, né? Um aluno meu mentorado, não é, da turma da minha mentoria de liderança, o Edmilson Chagas do interior, família simples do interior de Pernambuco.
e humilde, muito humilde, mas o Edmilson, ele sempre quis crescer, sempre quis avançar. Então, o que aconteceu? O Edmilson, ele imaginou o seguinte: nossa, eu preciso ter respeito e atrair o respeito das pessoas. O Edmilson, na empresa que ele trabalhou, atraiu a respeitabilidade da equipe, foi promovido, cresceu, supervisor, foi transferido. Hoje ele está com um cargo de confiança em outro estado, em outra sede da empresa, porque ele, de fato, trabalhou a respeitabilidade. Então, são dois casos muito parecidos, porém, a respeitabilidade está no centro dessa questão. E eles são líderes inspiradores. Então, esse é o caminho para a sua liderança inspiradora, não é? Muito importante isso. Agora, tem um jeito errado de você ser respeitado, não é? Tem um jeito errado de você ser respeitado, tá? E qual é o jeito errado de você ser respeitado? Então, vamos lá. O jeito errado de você ser respeitado, não é? É você procurar só estudar coisa técnica, por exemplo, tá? O líder, ele acredita que só veja bem, competência técnica, como eu falei no início, atrai respeitabilidade. Mas, para manter a respeitabilidade, não é só competência técnica. Então, você diz, eu vou fazer mestrado, vou fazer MBA, vou fazer doutorado, porque aí eu vou ser respeitado. Não, você não vai ser respeitado por causa disso. Em algumas áreas específicas, de fato, ter a especialização, você ter o seu mestrado, doutorado, PhD, é título em algumas áreas específicas. Título é sinônimo de respeitabilidade. Professor universitário, né? Cargos acadêmicos, cargos muitas vezes até na área médica, e nem tanto na área médica, porque na área médica você pode ter o título que for. Se o paciente morre na tua mesa toda hora, então dane-se os seus títulos. Então, o que eu digo é o seguinte, é que em alguns casos específicos, ter competência técnica somente atrai respeitabilidade, mas não é a grande maioria. 90%, eu diria até que mais de 90% dos casos, não é competência técnica. Então, você buscar competência técnica para buscar respeitabilidade somente, não é isso que vai gerar. Eu conheci dezenas de líderes altamente competentes, com vários idiomas, pessoas com várias especializações, dentro e fora do Brasil, que ninguém respeitava, por conta da sua postura, da sua conduta, do seu jeito de liderar. Você podia ser o deus da área, mas dane-se você. Por quê? Porque a respeitabilidade não se dá somente por competência técnica. Então, essa é uma coisa. A segunda coisa que não te gera respeitabilidade, que é o jeito errado de você buscar respeito, é achar que só porque você tem cargo, veja bem, só porque você tem cargo, já merece o quê? Ser respeitado. Mas eu sou o supervisor. Mas eu sou o coordenador. Mas eu sou o gerente. Mas eu sou o diretor. Mas eu sou o líder. Mas eu sou não sei o que lá. Não é só porque você tem cargo, o seu cargo. Então, muitas lideranças, não são poucas, muitas lideranças, elas acreditam que merecem respeito porque são líderes. Não, nada disso. Você não merece respeito porque você é líder. Você é líder e precisa atrair respeito. Respeito, né, se conquista. Ninguém tem. Você se conquista, você constrói. Então é um jeito errado você achar que só porque você tem o cargo, você é líder. Ou só porque você tem um cargo, você merece ser respeitado como líder. Nananina, não. Você, principalmente, é porque você tem o cargo que você precisa, de fato, buscar mais respeito. Ser respeitado. Então, o cargo não te garante respeitabilidade. Pelo contrário, o cargo te exige buscar mais respeito das pessoas. Entendeu? É uma diferença muito grande. Então, é um jeito errado de você acreditar que a sua posição, o teu poder, o teu status
vai te gerar respeitabilidade. No Brasil isso acontece, tá? É natural você ver, esse é o gerente, esse é o líder. As pessoas respeitarem por conta do cargo. Mas, se você se apoiar nisso, a sua liderança não vai ser inspiradora. A sua liderança vai ser uma liderança simplesmente por conta do status. Ela é frágil. Ela é descartável, tá? Uma outra coisa que não vai te fazer ser um líder respeitado, e é o jeito errado de você buscar respeito. Como é que alguns líderes buscam respeito? Fazendo reunião para tudo. Para tudo ele quer fazer uma reunião. Então ele acredita que vai alcançar o respeito da equipe se toda hora agendar uma reunião. Vamos agendar uma reunião para resolver isso. Vamos agendar uma reunião para resolver aquilo. Vamos agendar uma reunião para resolver isso. Vamos agendar uma reunião para resolver aquilo. Reunião, reunião, reunião. Tem empresa que é uma fábrica de reunião que produz alguma coisa, né? Então, quem aqui já não trabalhou em uma empresa que já estava de saco cheio de tanta reunião? Né? Sim ou não? Conta pra mim aí. Quem aqui já não ficou dizendo assim, eita, é muita reunião para não resolver nada? Né? Então tem empresa que é uma produção de reunião que não resolve nada, que produz alguma coisa. Então, é muito importante entender, compreender esse item. Reunião não te dá autoridade. Outro erro é esse é gravíssimo. Esse é o pior de todos. Eu vou gravar, inclusive, um vídeo falando só sobre esse assunto e aprofundando esse assunto. Cometer injustiças. Isso. Cometer injustiças. O líder que não se atenta às ações dele e fica cometendo injustiça toda hora, esse líder, ele não será respeitado. Então, eu vou me aprofundar depois em um outro vídeo falando sobre esse assunto. Mas cuidado, cuidado. O líder está sempre, o tempo inteiro, em cima da linha tênue entre a justiça e a injustiça. É claro que ele não vai ser injusto muitas vezes por intenção, querendo, mas muitas vezes ele faz sem querer, querendo. Então é muito importante esse ponto, né? E hoje em dia, com as políticas de compliance, tem vida curta o líder agressivo e o líder que comete injustiças. Principalmente sem querer, querendo. Então é muito importante entender isso. Então, o jeito errado de você buscar respeitabilidade, achar que é a sua competência técnica, achar que o seu cargo vai te dar respeito, acreditar que reunião resolve tudo e cometer injustiça, tá? É muito interessante você entender isso. Agora, eu quero trazer para você aqui uma situação. Eu vou falar para você algumas coisas que você deve fazer para, de fato, atrair respeito, tá? O que fazer para você ser respeitado? Mas antes de eu falar para você o que fazer para você ser respeitado, eu quero dizer para você um cenário que acontece nas organizações e que é muito comum. Então vamos lá. Como por exemplo, você é um novo líder e a equipe é mais experiente do que você, tá certo? Olha só, você é um novo líder, olha a situação. Você é um líder novo, novato, e a equipe é mais experiente. Esse novato pode ser de idade, você pode ser mais jovem, novo de jovem, de juventude, e novo de recém-chegado. Você, tá certo? Então, o novo líder, seja ele de mais jovem ou de recém-chegado, ou com a equipe mais experiente, como é que você atrai respeitabilidade? Então, imagina que seu cenário é esse. Se a sua situação for essa, foi a situação que eu passei por 2 vezes. Uma em uma multinacional espanhola, eu já era da equipe, mas eu fui promovido a líder junto com alguns colegas, no meio de um monte de parceiros e colegas mais experientes do que eu, tanto tecnicamente quanto de idade. Mas eu e mais alguns colegas mais jovens fomos promovidos a líder e alguns deles não, em uma seleção interna, tá? E o que aconteceu? Aconteceu que qual é a maior dificuldade?
a maior dificuldade é, naturalmente, você já respeita eles, a equipe, porque eles são mais experientes, seja de idade ou de antigo no cargo, naturalmente. Mas o difícil é você atrair o respeito deles para você, porque você é mais jovem, seja de idade, seja de cargo. Você vai demonstrar essa respeitabilidade quando você mostrar para eles que você não compete com eles. Primeira coisa, você não compete com eles. Você vai mostrar para eles que eles são importantes. Você vai mostrar para eles que a competência deles vai ajudar eles. E que a competência deles vale muito no negócio. Você não vai escantear a competência deles só porque você virou líder. Não, você é jovem. Você tem que passar para eles que eles são importantes. Eles são os experientes. E reconhecer isso. E dizer claramente para eles, gente, vocês aqui sabem muito mais do que eu. Isso aqui que vocês fazem. Vocês aqui, não é? Olham e resolvem com mais habilidade do que eu. Isso aqui. Tá? E é muito importante que você externe isso para eles e que eles se sintam nessa posição de mais experientes mesmo. E você coloque as cartas na mesa. Não fica jogando, fazendo joguinho com a equipe mais experiente. Não é? Prova para eles que você tem clareza. Gente, eu sou menos experiente tecnicamente e vocês farão isso aqui muito melhor do que eu, tecnicamente, tá? Mas é muito importante que você também se posicione como líder no sentido de, se tecnicamente você mostra para eles que eles são mais experientes, mas você tem essa clareza com eles, você também tem que colocar que em termos de liderança, de comando, você tem mais visão do que eles. Como é que você faz isso? Mostrando para eles estratégias. Então eles são bons muitas vezes tecnicamente, porque eles são talvez mais proficientes na habilidade técnica do que você, mais antigos de idade também. Mas você tem uma visão diferente da deles. Você enxerga o que eles não enxergam. Você tem estratégias que eles não têm. Você é mais estratégico, tático do que eles. Eles podem ser mais operacionais, mas você é mais estratégico. E a sua estratégia vai ajudar eles a crescer. E a habilidade técnica deles vai ajudar você a bater suas metas como líder. Entendeu? Então, quando você mostra para eles que eles são melhores, realmente reconhece para eles isso, e você também posiciona-se como alguém que enxerga mais, uma visão mais ampla, holística do que eles vão te respeitar. Eles vão dizer, não, eles vão reconhecer, não. De fato, fulano é mais jovem, fulano é mais novato, mas ele enxerga o que a gente não enxerga. Ele tem estratégias que a gente não consegue montar. E o comando dele é um comando que valoriza a nossa competência. Aí, ó, você vai ser um líder respeitado e inspirador, mesmo sendo jovem. Entendeu? Esse é um cenário. Segundo cenário é o seguinte: o novo líder com a equipe também menos experiente. Tá? Então você também é jovem, mas a equipe dessa vez, nesse cenário, não tá mais experiente que você. Ao contrário, tá menos experiente do que você. Tá menos experiente, tanto de idade quanto no cargo. Então, nesse caso aí, você, de fato, tem que investir nas duas coisas. Você tem que investir forte na sua estratégia, visão, não é? Enxergar o que eles não enxergam e estudar tecnicamente junto com eles. Junto com eles. Não é separado. É estudar tanto quanto a sua equipe, entendeu? Então você tem que, nesse cenário, estudar muito, muito, muito com a sua equipe. Muito bem. O terceiro cenário. Você já é um líder mais antigo. Nossa, esse é clássico. Você é um líder mais antigo, tá? E quer o respeito de uma equipe que é mais experiente. Veja, você é mais antigo de idade, mas a sua equipe tem mais experiência técnica. O que é que você vai fazer? Se aproximar da equipe para que a equipe te passe os macetes, para que a equipe te ajude a entender quais são os bizus, quais são os atalhos técnicos daquela função.
tá? Porque eles entendem que você é mais antigo, mas você não tem a experiência técnica que eles têm. Logo, eles podem te ajudar. Se você consegue trazer deles a experiência técnica que eles têm, eles, pela sua idade, eles vão te respeitar. E aí eles vão te ajudar a aprender o que você não sabe. Opa! Entendeu aí? Então é muito importante você trazer a experiência técnica deles para você, fazendo treinamentos, reuniões com eles, reuniões de briefing, reuniões de reciclagem, treinamentos internos, e aí eles vão ensinando a você, tá? Mesmo sem eles perceber. Fazendo conferências, workshops, mini congressos dentro da empresa, e aí eles vão te ensinando, debatendo problemas e eles entregando soluções e você vai aprendendo. Entendeu? Então é essa a questão muito importante. Se você é um líder antigo e sua equipe é mais experiente, então você vai atrair o respeito dele dessa forma. Agora, se você é um líder antigo e a equipe é menos experiente, não é? Acontece isso muito na área industrial. Na área industrial, onde os líderes são muito antigos, a equipe é mais experiente, é menos experiente, muitas vezes esses líderes não são muito humanos. Esses líderes, eles não são flexíveis. Esses líderes, eles não são líderes que são líderes que têm empatia. Esses líderes, eles se apoiam muito no tempo de serviço. Esses líderes, eles se apoiam muito na idade. E eles têm uma crença de que os outros nunca vão saber o que eles sabem. Eles têm uma crença que os outros nunca vão fazer tão bem como eles. E eles aí, muitas vezes, têm uma atitude boçal, agressiva, arrogante, pedante e muitas vezes prepotente. Tá? Então, o que um líder antigo tem que fazer quando a equipe é menos experiente? Ele tem que entender, primeira coisa, que ele não é Deus. Ele não é Deus. Segunda coisa, que ele não é sozinho numa ilha. Ele não é uma ilha. Ele não é Deus e ele não é uma ilha. Terceira coisa é que ele não sabe de tudo, aparentemente, mesmo pensando que sabe. Ele não sabe de tudo, mesmo pensando que sabe. Porque o líder mais antigo, com a equipe mais experiente, menos experiente, ele tende a ir para o campo do menos humano, menos flexível, mais arrogante. Menos humano, menos flexível, mais arrogante. Ele tende, não quer dizer que ele vai ser, ele tende. Ele tende. Principalmente se ele for de carreira. Se ele já estiver quase se aposentando ou já estiver aposentado na empresa. Aí ele se sente patrimônio. Ele se sente dono. Entendeu? E a pior coisa do mundo é quando... Veja, qual é a melhor coisa do mundo? É quando um colaborador se sente dono. E qual é a pior coisa do mundo? É quando um colaborador se sente dono. Entendeu? Então é uma faca de dois gumes. Então, a gestão de RH, a gestão estratégica, os líderes estratégicos é que tem que tomar, é que tem que ter, porque muitas vezes esse problema já vem de cima. Esse problema, muitas vezes, de arrogância, prepotência, porque é mais antigo, já vem da cabeça do dono. Já vem da cabeça do dono. E aí essa atmosfera, ela irradia para toda a empresa, para todos esses outros líderes mais experientes. Esse ar de prepotência, esse ar de autossuficiência. Então é muito complicado isso. Mas o que ele tem que fazer? Primeiro, entender que ele não é Deus. Segundo, entender que ele não é uma ilha. Terceiro, reconhecer que se não, essa equipe menos experiente é que vai ficar no lugar dele e ele não vai ser para sempre. Não vai durar para sempre. Pelo fato dele não durar para sempre, a maior ajuda que ele tem que deixar é um legado. É um legado na vida dos menos experientes. Né? Não, veja bem, não é um legado na carreira dos menos experientes. É um legado na vida dos menos experientes. E aí a respeitabilidade desse líder antigo vai aumentar muito quando ele começar a formar líderes e a formar pessoas. Não é veja bem, muitos têm a síndrome da ameaça. O que é a síndrome da ameaça? Eles têm esse tratamento menos humano, menos flexível, mais arrogante, menos respeitoso com a equipe mais jovem,
Porque eles acreditam que vai tomar o lugar dele. Ah, eles vão tomar o meu lugar. E não é o tomar o seu lugar. É você deixar o seu legado. É diferente. É você, além... Veja bem, tecnicamente você já deixou o seu legado. Você não precisa provar mais nada para ninguém. Tecnicamente você já é reconhecido. Você agora precisa ajudar as outras pessoas a transformarem e melhorarem suas vidas. De vida pessoal e profissional. E é esse o seu legado. Eu lembro que o meu tutor, na época de estagiário, era um funcionário que tinha 40 anos de casa. E ele me tratava como estagiário justamente para eu assumir o lugar dele. E quando teve a oportunidade dele passar 15 dias em outra unidade da empresa, tomando conta de negócios lá, ele me indicou, ele me indicou, eu, estagiário, para ficar no lugar dele 15 dias fazendo o que ele fazia e liderando as equipes que ele liderava. Por quê? Porque tecnicamente ele não precisava provar mais nada para ninguém. Eu não ameaçava ele. Por melhor que eu fosse, por melhor expert tecnicamente, eu vou dizer, mesmo eu como estagiário, tecnicamente eu era melhor do que ele. Tecnicamente eu era melhor do que ele. E ele sabia disso. E engraçado que ele me pedia ajuda, tecnicamente, e eu pedia ajuda para ele, a experiência que ele tinha. Mas ele não me olhava como uma ameaça. Ele me olhava como um legado que ele estaria deixando, tá? De vida, pessoal e tudo mais. Então, é muito interessante essa coisa. Então, o líder antigo tem que colocar na cabeça que ele não é Deus, ele não é uma ilha, ele não vai resolver tudo sozinho e ele não e principalmente, ele precisa, para ser respeitado, deixar um legado na vida das pessoas. Se não, para que ele está indo trabalhar? Fica em casa. Se você está indo trabalhar só para mostrar que você é bom, que você é antigo, não precisa, você já aprovou. Olha o teu tempo de serviço. Não precisa, fica em casa, vai para a praia. O que eu digo é o seguinte, agora você está em outro jogo. O jogo do funcionário mais antigo não é provar que é bom, não é inibir que as pessoas cresçam com medo de alguém pegar o lugar dele, com medo de alguém pegar a posição dele. Isso é bobagem, isso é criancice. O jogo de quem é mais experiente agora para ter respeito é transformar a vida das pessoas. Não tecnicamente, mas de outras coisas. Aconselhamento comportamental, de visão, de como as pessoas devem agir, porque ele tem muita experiência. E aí ele vai ter respeito desses mais jovens. E os mais jovens vão respeitá-lo. Entendeu? É muito interessante isso. Quem gera mais respeito nesse jogo? O homem ou a mulher? É uma pergunta interessante que se faz, né? Quem é que gera mais respeito? O homem ou a mulher? Veja bem, isso vai depender da área de atuação. Isso vai depender da área. Tem áreas, por exemplo, como pedagogia, área de educação, geralmente as mulheres têm mais respeitabilidade. Quer dizer que o homem vai ser a mulher vai ser muito mais respeitada? Não. Quer dizer que é uma tendência de algumas áreas serem mais femininas, outras áreas serem mais masculinas, né? Então, pedagogia, por exemplo, né? Ensino infantil, uma coordenadora. Olha, engraçado que é até difícil de eu usar a palavra coordenador no masculino quando eu falo de ensino infantil, coordenador de escola. Existem, mas são raros os casos. Claro que uma coordenadora vai ter muito mais tendência a ser respeitada do que um coordenador em tese. Não quer dizer que isso é uma regra, mas é uma tendência. Por quê? Porque ela tem muito mais número, né? Muito mais histórico, as mulheres, nesse caso. Como no caso da área de mecânica, né? Existem mulheres que produzem respeito na área de engenharia mecânica, técnica mecânica, engenharia civil, mas é uma tendência do homem ser mais respeitado. A área industrial, a área da engenharia, por exemplo, uma tendência. Não é? Então, quem é mais respeitado na liderança, o homem ou a mulher? Vai depender muito desse histórico, vai depender muito dessa área, da sua área de atuação. Não é? E quem respeita mais o líder? Os homens ou as mulheres? Olha aí que interessante. Quem é que respeita mais o seu líder? O homem ou a mulher? Geralmente,
Isso não tem muita regra. Se o líder for... Olha, tem mulher... Já tive mulher líder e mulher não é fácil, não. É mulher... Já tive líderes e mulheres muito mais duros na queda do que homens. Muito mais firme do que homens. E não necessariamente elas deixaram de ser femininas por causa disso. Mas o que eu digo, sensíveis, né? E femininas por causa disso. Mas o que eu digo é o seguinte: se a liderança for uma mulher, geralmente os homens, em maneira geral, tendem a ter respeito por uma questão de geral mesmo, de respeitar a mulher, não é? Não agredir uma mulher, não ser arrogante, enfim. É uma tendência. Eu vou bater de frente muito mais com um homem do que com uma mulher, por conta até mesmo da dos sexos. Mas é uma tendência também, é uma tese, tá? E vice-versa, as mulheres, dependendo as mulheres, quando tem homens na liderança, elas respeitam também. Às vezes até elas competem menos, porque mulher é competitiva com a outra. A mulher, classicamente, ela é muito competitiva. Mas ela tem uma tendência a respeitar uma liderança masculina mais do que uma liderança feminina. Mas é uma tendência. Tem muitas mulheres e equipes que respeitam e muito a liderança feminina. E tem mulheres que dão de 10-0 em homens nessa questão de respeitabilidade, não é? Muito importante isso. Agora, o que fazer para ser respeitado? Eu vou te passar 5 passos que vão te ajudar nesse aspecto, tá bom? 5 passos para você ser respeitado como líder. Primeiro passo: o líder que é respeitado, ele sabe ouvir profundamente. Então, gente, sabe ouvir profundamente. Como é que você sabe se um líder ele tem tendência a não ser, não é? A não ser um líder inspirador. Como é que você sabe que ele tem a tendência a não ser um líder inspirador? Quando ele fala demais. Ele fala muito e não ouve com profundidade. E o que é ouvir com profundidade? Ouvir com profundidade é o seguinte. Exemplo. Alguém chega para mim e diz assim: Rodrigo, eu passei o fim de semana na praia. A pessoa fala: eu passei o fim de semana na praia. E aí eu digo assim: nossa, que legal. E eu, esse fim de semana, fui para o sítio. Veja bem, a pessoa disse: eu passei o fim de semana na praia. E aí você diz: eu passei o fim de semana no sítio. Qual foi o meu erro? O meu erro foi que eu não ouvi profundamente. Ouvir profundamente significa eu interagir com o que o outro disse e não contar a minha história. Ouvir profundamente é interagir com o que o outro disse e não contar a minha história. Então, se o outro diz: Rodrigo, eu passei o fim de semana na praia. Um líder que ouve profundamente, ele faz: que legal! E você foi com a família? Aí a pessoa diz: sim, foi eu, meu filho e minha esposa. Aí eu digo: que bom! E vocês foram para que praia? Aí ele diz: eu fui para Porto de Galinhas, em Pernambuco. Digo: nossa, Porto de Galinhas é muito bom. Vocês ficaram em hotel ou pousada? Aí nós ficamos numa pousada, assim. O que eu estou fazendo? Eu estou ouvindo profundamente. Eu não estou pegando a história dele e contando a minha. Eu não estou pegando a história dele e contando a minha. Todas as vezes que um líder, ele ouve uma história e conta dele, ele não é um líder inspirador. O líder inspirador, ele sabe ouvir profundamente. Ele faz perguntas em cima daquilo que o outro está falando e não começa a contar a vida e a história dele, tá? Então, primeira coisa, saber ouvir profundamente, interagindo com o que o outro está falando, não com aquilo que você quer contar sobre você, tá bom? Então, é muito importante isso. Segundo ponto que faz você ser respeitado como líder e se tornar um líder inspirador: cumprir o que você disse.
Isso é muito a história do pai e do filho, tá? Da mãe e do filho. O pai diz assim, filho, final de semana a gente vai pro parque. E aí quando chega no final de semana, filho, papai não vai pro parque não, porque papai vai ter que lavar o carro. Papai vai ter que trabalhar. Papai vai ter que estudar. Na cabeça da criança, dane-se o seu carro, dane-se seu trabalho, dane-se seu estudo. Porque você prometeu que iria pro parque. Logo, cumprir o que diz. Trabalhar de noite, trabalhar de madrugada, lava o carro de madrugada. Mas vá pro parque. Cumpra aquilo que você falou para sua criança. A não ser que seja algo extremo. Sempre trate sua equipe como um filho pequeno. Prometeu, cumpra. Então o líder que ele atrai respeitabilidade, ele cumpre o que diz. Não é 1, nem 2, nem 3 casos que eu vejo nas empresas de muitos líderes jovens e antigos, experts e júniors e seniors, que não cumprem o que dizem. E a criança das pessoas vai cobrar. Vai cobrar. Então é muito importante cumprir o que você fala. Se você precisa cumprir o que você diz. E como é que você exercita isso dentro de casa? Se você não cumpre o que você diz para sua equipe, fatalmente você não cumpre o que você diz para sua esposa. Fatalmente você não cumpre o que você diz para o seu marido. Fatalmente você não cumpre o que você diz para o teu filho, para tua mãe, para o teu pai, para você. Você diz que vai estudar e não estuda. Você diz que vai para academia e não vai. Você diz que vai fazer dieta e não faz. Você diz que vai guardar dinheiro e não guarda. Você diz que vai estudar inglês e não estuda. Você diz que vai emagrecer e não emagrece. Você diz que vai viajar e não viaja. Você diz que vai descansar e não descansa. Então, o hábito que você tem com a sua vida, você faz com a sua equipe. O ser humano, como diz o Osho, o indiano Osho, o ser humano é como a água do mar, salgado em todos os lados. O que você faz em um lugar, você tende a fazer em outro. Como diz o ditado antigo, né? Costume de casa vai à praça. Costume de casa vai à praça. Então, se você não cumpre o que você diz, é porque fatalmente, na sua vida, primeiro, você não cumpre o que você diz com você. Segundo, você não cumpre o que você diz com a sua família. Você não cumpre o que você diz com seus amigos. E aí isso reverbera dentro do ambiente corporativo. Terceira coisa, ter coerência entre o que diz e o que faz. Veja bem, ter coerência entre o que diz e o que faz. Cumprir o que diz é uma coisa, é falar e fazer. Ter coerência entre o que diz e o que faz é você, o quê? Ter palavra. Ter palavra. Então você diz assim, não fale alto. E você fala alto. Não seja agressivo. E você é agressivo. Você ser exemplo. Então, quando você tem coerência entre o que você diz e o que você fala, as pessoas têm respeito por você. Quando você cumpre o que você diz, as pessoas têm respeito por você. Quando você sabe ouvir com profundidade, as pessoas têm respeito por você. Ok? Quarta coisa, ajudar. Ajudar muito. Tem líder que só quer ser líder, ele não quer ajudar. Ele não senta do lado da pessoa, ele não gasta tempo e paciência ajudando. O líder que não tem paciência, não tem tempo para sentar do lado, para explicar, para tomar tempo ajudando a equipe a crescer, ele está pensando só nele. O líder que não para ajudar, não senta para treinar, não gasta tempo com a equipe, com paciência, ele só pensa nele, nos resultados dele, na imagem dele, na rotina dele, nos afazeres dele. Isso não é líder. Ele está líder, mas alguém colocou ele lá, mas ele não é líder, de fato. Ajudar, ser alguém abençoador, ajudador, colaborativo, sinergético, ok? Isso vai te fazer ter respeitabilidade.
A quinta coisa, dividir o sucesso. Muito mais para separar, pegar o sucesso e separar muito mais para sua equipe do que para você. Quando vocês alcançarem o sucesso, você tem que dar 80% dos louros e do mérito para sua equipe e 20% para você. 80% para sua equipe e 20% para você, e não o contrário. É como o técnico de futebol que diz que ele foi o responsável pelo título, pelo time ter ganhado. O bom treinador de futebol é aquele que ele sabe que 80% do mérito ganhando é da equipe, perdendo é dele. Perdendo, 80% é ele. Ganhando, 80% é da equipe. Isso é ser líder. Isso é o preço que se paga por ser líder. Mas quando você divide o sucesso dessa forma, você... Não é 50-50, coisa nenhuma. É 80-20. 80-20. E eu vou dar a sexta dica de bônus para você. Tá bom? Vou dar aí mais uma a mais para você. A sexta. Tenha uma vida inspiradora. Pois é. Tenha uma vida que a sua equipe diz, nossa, como é bom tê-la como líder. Como é bom ter um ser humano desse me liderando. Como é bom ter uma pessoa inspiradora dessa, com uma história dessa. E para isso você precisa contar quem é você para a sua equipe. A sua equipe precisa saber quais são os seus hobbies. A sua equipe precisa saber quem é sua família, como é a sua história. Conta a sua história para a tua equipe. Conta a sua história para a sua equipe. Eu tenho certeza que vai ter momentos tão inspiradores que vai fazer a sua equipe admirar você. Admirar você, de fato, reverenciar você. Admirar, considerar você muito mais. Então, tenha uma vida inspiradora. Resumindo, para você ser respeitado como líder, para ter uma liderança inspiradora, primeiro, saiba ouvir profundamente, interagindo com o que a pessoa fala e não com o que você quer contar. Segundo, cumprir o que você diz. Terceiro, ter coerência entre o que você diz e o que você fala. Quarto, ajudar muito. Quinto, divide o sucesso. 80% para sua equipe, 20% para você. E sexto, como bônus, tenha uma vida inspiradora. Coloca tudo isso em prática. Faz um resumo. Anota tudo direitinho, ponto por ponto. Coloca em prática, porque, veja bem, remédio comprado esquecido no armário não faz efeito. Já diria o psiquiatra Robert Chiniachik, no seu livro Apresentações Poderosas. Então, prática, com mau remédio, executar, fazer. Líderes respeitados e inspiradores não são aqueles que aprendem, são aqueles que fazem. Quem aprende é aluno, quem faz é líder. Então, coloque em prática e você vai ver seu respeito subir muito, você vai ver a sua equipe admirar você, considerar você, reverenciar você e a sua liderança ser muito mais inspiradora do que você já sonhou na sua van filosofia, muito mais inspiradora do que você já imaginou, e você vai ver vidas de pessoas transformadas por conta da sua vida como líder. Seja um líder inspirador, atraindo a respeitabilidade das pessoas.